Nesse vídeo você saberá o que são funções de ativação e quais os tipos de funções de ativação existem. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fique com a gente, você não se arrependerá. As funções de ativação, elas são responsáveis por processar os estímulos que chegam a um determinado neurônio, gerando uma saída específica. Bom, se você não entende muito bem o que são esses estímulos que chegam a um neurônio dentro de uma rede neural artificial, eu fiz um vídeo explicando em detalhes como funciona uma rede neural artificial. Eu acho que é interessante você assistir. Eu vou deixar o link aqui no card. Existem diferentes funções de ativação e o que nós faremos nesse vídeo é ver os principais tipos de função de ativação que existem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Assim, o algoritmo do YouTube entenderá que você gosta desse tipo de conteúdo e recomendará vídeos de outros criadores, assim como vídeos meus acerca dessa temática de inteligência artificial, redes neurais artificiais. Então, será muito útil para você. Bom, e esse nosso vídeo ele está dividido em 7 partes. Na primeira delas, nós falamos o que são funções de ativação e o papel delas dentro de uma rede neural artificial. Na segunda parte, nós falaremos sobre a função de ativação, a função identidade. Na terceira, nós falaremos sobre a função sigmoidal. Na quarta, nós falaremos sobre a função tangente hiperbólica. Na quinta, nós falaremos sobre a função de ativação Rectified Linear, ou então ReLU. Na sexta, nós falaremos sobre a função de ativação Softmax. E por último, nós entenderemos, em linhas gerais, algumas ocasiões onde cada uma dessas funções de ativação podem ser utilizadas. Bom, a função de ativação, o que ela faz na verdade é repassar os estímulos que chegam a um neurônio dentro da rede neural artificial da forma como o neurônio o recebeu. Nesse gráfico vocês podem ver Z sendo o estímulo que chega ao neurônio de neural artificial e A como sendo a saída que é gerada após o tratamento pela função de ativação identidade. É uma reta com um ângulo de 45 graus, inclusive. Isso quer dizer que, vamos supor que o valor do sinal que chega ao neurônio é igual a 5. Então, a saída após o tratamento da função identidade também será igual a 5. Se o estímulo que chega ao neurônio for igual a 10, a saída após o tratamento desse estímulo também será igual a 10, ou seja, a função identidade ela repassa para frente os estímulos da mesma forma como ela os recebeu. Dessa forma, como vocês podem ver no gráfico também, percebemos que as saídas geradas pela função identidade, para quem gostar da matemática, a imagem que é gerada, ela vai de menos infinito a mais infinito, conforme vocês podem ver no gráfico ao lado. A função sigmoidal tem um comportamento diferente. Se vocês perceberem bem, ela vai ter um comportamento na forma de S, como vocês podem ver. A primeira diferença entre a função sigmoidal e a função identidade é que a função sigmoidal ela é limitada. As respostas que são geradas por ela, elas variam entre 0 e 1, conforme vocês podem ver no gráfico ao lado. É diferente da função identidade que gerava respostas entre menos infinito e mais infinito. Isso confere algumas propriedades interessantes para o treinamento da rede neural artificial. É importante notar que quando a resposta Z fica com valores iguais a 0, a saída que é gerada pela função sigmoidal é igual a 0,5. À medida que esses valores ficam menores, os valores de Z ficam menores, cada vez menores, esse sinal que é gerado pela função identidade ele vai se aproximando cada vez mais de 0. E à medida que esses valores eles vão ficando maiores, a resposta ela vai se aproximando de 1. Eu vou deixar aqui do lado também a expressão matemática que traduz o comportamento da função sigmoidal. E dentro dessa expressão matemática, o Z vai ser o estímulo que chega dentro da função de ativação e A vai ser a resposta que é gerada pela função sigmoidal. A função tangente hiperbólica tem comportamento semelhante à função sigmoidal, no que concerne aquele formato de S.
mas existem duas diferenças bem importantes. Mas antes de falar das diferenças, né, vamos falar do que é igual, né? As duas têm formato de S e as duas são funções limitadas, né? Elas atingem valores dentro de um intervalo específico. Mas as duas diferenças são, primeiro, né, enquanto que a função sigmoidal gerava valores, saídas entre 0 e 1, na função tangente hiperbólica, as saídas atingem valores entre -1 e 1. Esse intervalo um pouco maior, ele pode gerar algumas consequências positivas dentro do treinamento de uma rede neural artificial, mas nós vamos deixar isso para comentar quando a gente falar sobre o backpropagation e o treinamento em si. Tá? Então vai ficar para vídeos futuros. A segunda diferença é com relação ao valor da saída quando z é igual a zero, né? Quando o estímulo é igual a zero. Na função sigmoidal, quando z era igual a zero, o valor de A era igual a 0,5, a saída era igual a 0,5. Agora, na função tangente hiperbólica, quando z é igual a zero, o valor de A também é igual a zero. Eu vou deixar também, aqui ao lado, a expressão matemática que traduz o comportamento da função sigmoidal, né? E, novamente, z vai ser igual ao estímulo que é recebido pelo neurônio e A vai ser a resposta que vai ser gerada. A função Rectified Linear, ou ReLU, em sua sigla, tem como característica principal que quando o valor do estímulo z é negativo, né, o valor da saída A fica igual a zero. Por outro lado, quando o valor de z é maior do que zero, é positivo, o valor da saída A fica exatamente igual ao valor de z, né? Então, quando os valores de z são positivos, né, a função rectified linear ela tem um comportamento um pouco parecido com a função identidade, né? Vamos supor que o valor da entrada do estímulo z seja igual a 5. Né? A saída da função rectified linear também será igual a 5. De forma análoga, se o valor do estímulo z for igual a 10, a saída da função rectified linear também será igual a 10 e assim sucessivamente. A função rectified linear tem essa conformação, né? E ela foi criada com o objetivo de reduzir alguns problemas que existiam quando se utilizava as funções tangente hiperbólica e sigmoidal dentro do treinamento. Infelizmente, não é o momento ainda de nós tratarmos disso de forma aprofundada, né? Nós vamos falar isso no futuro próximo. Bom, nós temos ainda a função softmax. Existem algumas particularidades sobre a função softmax. Já adiantando, a função softmax ela é utilizada somente na camada de saída, né? Enquanto as demais funções funções de ativação que nós estávamos falando, elas poderiam ser usadas tanto na camada de saída como nas camadas intermediárias de uma rede neural artificial. A função softmax, na verdade, ela é uma adaptação da função sigmoidal. Nós tínhamos a função sigmoidal com saídas entre 0 e 1, e essa característica, né, essa saída entre 0 e 1, ela é interessante para trabalhar com fenômenos categóricos, né, que nós temos duas categorias, sim ou não, presença e ausência, né? Mas existem situações em que nós temos mais de duas saídas, né? Por exemplo, nós fizemos um trabalho com cultivares de fumo e nós tínhamos várias cultivares, né? Não somente duas, né? Então, para a camada de saída, nós usamos a função softmax, porque a função softmax ela conseguia gerar para a gente diferentes categorias de saída, né? Que seriam equivalentes aos cultivares do fumo. Então, a função softmax, essa adaptação da função sigmoidal é muito importante quando nós estamos trabalhando com fenômenos categóricos, mas que nós temos mais de duas saídas. Bom, e agora que nós vimos todas essas funções de ativação, né, vocês podem estar pensando, né, qual função de ativação utilizar dentro do treinamento de uma rede neural artificial? E isso vai depender muito da característica dos dados que você está utilizando. Nós vimos que a função identidade ela tem como característica a saída, gerar saídas com exatamente os mesmos números da entrada. Pensando na camada de saída, talvez se a gente estiver trabalhando com fenômenos numéricos, né, com uma saída numérica, talvez seja interessante usar a função
a função identidade. Diferente do que aconteceria com a função sigmoidal, né? Porque a função sigmoidal vai gerar valores entre 0 e 1. Por outro lado, né, se nós estivermos trabalhando com fenômenos categóricos e com apenas duas categorias, para a função de saída, a função sigmoidal ela vai nos satisfazer bem. Agora, pensando nas camadas ocultas ou intermediárias, as funções tangente hiperbólica e sigmoidal são funções não lineares, né? Elas traduzem um comportamento não linear. E essa característica é extremamente importante dentro do treinamento de uma rede neural artificial. Então, essas funções, elas geralmente traduzem para a rede neural artificial um maior ganho no seu poder de gerar estimativas consistentes quando comparadas à função identidade. Por outro lado, né, essas duas funções elas podem gerar um problema, né, que a função rectified linear ou ReLU não geraria. Então, vai depender muito do tipo de dado, vai depender muito da situação, vai depender muito do quão profunda é a rede neural artificial para a gente escolher pelo uso de uma ou de outra função de ativação. Mas essa parte a gente vai ter que deixar para vídeos futuros, onde nós falaremos sobre como a rede neural artificial ela é treinada. Bom, então nesse vídeo nós entendemos o que são funções de ativação, os tipos de função de ativação que existem e começamos a entender quando uma ou outra função de ativação deve ser utilizada, né? É claro que nós precisamos de mais conhecimento, mas de forma inicial já está suficiente, né? Então, se você gostou desse conteúdo, eu peço que deixe o like, né? E coloca nos comentários. Você tem alguma dificuldade? Você tem alguma dúvida? Alguma sugestão para o nosso trabalho? O feedback de vocês é extremamente importante para o crescimento do nosso trabalho. Então, deixe aí nos comentários. Mas o que nós tínhamos para falar era isso mesmo. Agradeço a todos pela atenção e nos encontramos numa próxima. Até mais.